Olá, é notícia em entrevista agora, Paulo Teixeira, o ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Paulo Teixeira é advogado, é deputado federal por 5 mandatos, está no ministério, mas foi eleito deputado federal na última eleição. Foi deputado estadual em São Paulo, foi vereador e foi secretário de Habitação da cidade de São Paulo. Paulo, boa noite para você. Boa noite, Kennedy. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado aí por nos dar essa entrevista, Paulo. Eu que te agradeço. Paulo, quando você assumiu o ministério há um ano, tinha um grande desafio no Brasil, que era o do combate à fome. E a sua pasta tem um papel importante nisso aí. Nesse 1 ano e 4 meses, em relação ao que vocês, como vocês pegaram e como que o Brasil está hoje, gente, tem números positivos aí de pessoas que saíram da pobreza e diminuição da fome no Brasil. Que balanço que você faz? Positivo. Um balanço muito positivo, Kennedy, porque nesse 1 ano e 4 meses, e aí é uma ação do governo como um todo, o Bolsa Família foi muito importante, porque ela foi turbinada, né? R$150 até crianças com 5 anos, mais 50 com criança até 18 anos, mais os R$650. Também uma política econômica de geração de emprego com carteira assinada, que aumentou o emprego, estima-se que 1.700.000 empregos foram criados. Ao mesmo tempo, o aumento do salário mínimo. Isso fez com que a renda chegasse aos estratos mais pobres da população. E com isso, essas pessoas se alimentam. Nós conseguimos, nesse 1 ano e 4 meses, também por força do MDS, do Ministério do Trabalho, do Ministério da Fazenda, do governo, e produzir mais alimentos e tiramos 13 milhões de brasileiros do mapa da fome. Isso é uma medida civilizatória, porque uma sociedade como a nossa, que tem uma potência agrícola, que exporta para o mundo inteiro, não pode ter gente no país passando fome, insegurança alimentar. E esse propósito, o presidente Lula tem como um propósito forte do seu governo, nós estamos conseguindo atingir. Ainda não conseguimos retirar todos do mapa da fome. Isso é um esforço hercúleo, porque nunca deviam ter estado no mapa da fome, voltado para o mapa da fome. O Brasil tinha tirado. Tinha. Em 2014, o Brasil já era um país, segundo a ONU, que já estava alimentando todo o seu povo. Aí as políticas foram desestruturadas e deu nisso. E agora nós voltamos a incluir as pessoas para que todo mundo tenha fartura de alimentos, 3 refeições diárias. Ô Paulo, você tem acompanhado o presidente Lula na política externa, em viagens internacionais. O Brasil está na presidência do G20, que é o grupo que reúne as 20 maiores economias do planeta, né? Prioridades do Brasil, o Lula sempre fala mudança na governança da ONU, a questão da mudança climática, mas ele incluiu uma coisa muito interessante que é chamada Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. A gente tem quase 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. E mais ou menos 1/3 da humanidade, 2,6 bilhões de pessoas, em alguma situação de insegurança alimentar. Como é que você e a sua pasta vão atuar nesse projeto, na formulação de políticas públicas que podem ajudar em países na África, por exemplo, na própria América Latina, a combater a fome? Da mesma maneira que nós estamos nos desafiando aqui, e os programas que nós estamos implementando aqui, nós queremos também ajudar para que outros países possam implementar esses programas. Quais programas? Primeiro, programas de compras públicas. Você comprar do agricultor familiar o que garante a produção. O programa de aquisição de alimentos é muito potente. E aquela compra que você faz a doação naquelas comunidades que estejam em segurança alimentar. É um programa muito virtuoso que a gente pode aumentá-lo no Brasil. O presidente Lula já dobrou o valor, já tem 1 bi nesse programa, e ao mesmo tempo ajudar outros países a adotar programas como esse. Um outro de compras públicas é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Esse programa garante alimento nas escolas, alimento fresco da região, e compra 30% dos agricultores familiares, o que também estabelece uma prioridade, porque o problema do agricultor não é plantar, ele sabe plantar, o programa do agricultor é vender. E assim, com o programa de alimentação escolar, você também compra 30% e esse dinheiro circula no interior do Brasil.
E esse é um bom exemplo para o mundo e o mundo gosta desse exemplo. Um terceiro programa é das compras institucionais, hospitais públicos, universidades públicas, escolas federais, enfim, Forças Armadas, também comprar 30%. Isso já gera um recurso que você leva para a economia da agricultura familiar e essa economia, ela amplia a produção de alimentos, né? E também, não só, nós temos como desafio ter soberania alimentar, retirar as pessoas do mapa da fome, mas reeducar as pessoas a se alimentarem corretamente. Porque muitas pessoas abandonaram o alimento tradicional da cultura alimentar do povo, o arroz, o feijão, a mandioca e outros, as verduras, legumes, frutas, e foram para os ultraprocessados. É uma epidemia em alguns países. É uma epidemia que gera muitos problemas de saúde, como obesidade, gera problemas circulatórios, e esses são os problemas mais graves da saúde do povo. Então, esse investimento na produção de alimentos, na diversificação de alimentos e na reeducação alimentar é, antes de tudo, um investimento na saúde do povo. Ô Paulo, a inflação teve uma queda, o preço dos alimentos é uma coisa que preocupa o presidente Lula, ele vive falando disso, falou no café que ele teve nessa semana com os jornalistas. Vocês estão participando de um grupo de trabalho para tentar diminuir, né, ver que medidas podem ser tomadas para diminuir o preço dos alimentos, que tem influência na popularidade do governo, do próprio presidente. Como é que isso está indo? Qual que é o cronograma de vocês? Quais são as medidas que vocês pretendem adotar nessa área? Olha, é um grande desafio produzir mais alimentos para o mercado interno, para a alimentação do povo. Por quê? Porque a gente exporta muita coisa? A gente exporta, e isso é uma virtude, isso gera divisas, balança comercial, parte disso está associada à produção de proteínas, mas nós precisamos aumentar a produção de alimentos para a mesa do povo, que estão na cultura alimentar do nosso povo. Que tipo de alimentos, Paulo? Então, arroz, feijão, mandioca, batata doce, legumes, frutas, enfim, esses alimentos. O que aconteceu no final desse ano? E aí a gente já está trabalhando como um dado final de 23 de realidade, de 23 para 24. É um dado de realidade. As mudanças climáticas estão sendo tão severas que afetam a produção de alimentos. E afetam a produção de alimentos por secas extremas e chuvas extremas. Isso afetou a produção de arroz, isso afetou a produção de feijão, de legumes e de frutas. Isso aumentou o preço dos alimentos no final do ano. O que o governo pode fazer? Então, agora, o que nós estamos fazendo? Esse fato, não está sendo corrigido porque a safra do arroz, a safra do feijão passaram a corrigir em parte esses preços. Mas o preço do alimento ainda, para caber na renda das pessoas, é difícil. Então, quais são as medidas que nós estamos adotando? A primeira medida é, no Plano Safra agora, do mês de junho, ter estímulos à produção de alimentos. Estímulos à produção de alimentos, além dos estímulos, diversificar os lugares de produção desses alimentos para que você não fique vulnerável às mudanças climáticas. Então, você tem que levar para outros lugares do Brasil, sem tirar de onde está, mas ampliar a produção de alimentos para outros lugares no Brasil para diminuir o preço dos alimentos, né? E estimular aquele agricultor que não acessa o crédito com juros muito baixos para que ele produza esses alimentos. Então, esse é o nosso desafio. Ao mesmo tempo, um desafio de monitoramento. Quem está nos coordenando nisso é o Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, do ministro Haddad. E nós, o MDA, a Conab, que está vinculado a nós, o MAPA, nesse grupo para monitorar os preços dos alimentos. E, ao mesmo tempo, lançar mão de instrumentos quando nós tivermos alguma previsão de aumento de preço. Quais instrumentos? Opção de compra.
chegar para o agricultor e falar, planta, eu vou te pagar um preço alto. Se você, vou garantir que o teu preço até aqui. Se você conseguir vender no mercado, tudo bem. Caso não, a gente compra esse seu alimento. E se ele perde? Uma seca extrema, chuvas Aí extremas? você tem os seguros. Seguro. Você tem o seguro, o Proagro, né? Esse ano, por conta das mudanças climáticas, só o Proagro investiu 10 bilhões de reais para assegurar o agricultor. Então, o governo tem mecanismos de proteção do agricultor quando ele perde a safra. Nessa estratégia aí de produção de alimentos, foi lançado recentemente o Coopera Mais Brasil, que é um estímulo às cooperativas. Detalhe um pouco esse programa, Paulo. As cooperativas são decisivas. Por quê? Porque elas ajudam o agricultor, ajudam a comprar insumos, ajudam a orientar o agricultor, ajudam a estabelecer técnicas modernas, mecaniza a agricultura. Desculpa te interromper, quando você fala cooperativas, é de pequeno produtor, médio, de grandes produtores? As cooperativas nossas são de pequenos, médios e grandes, né? Por exemplo, a OCB, que são as grandes cooperativas de agricultores familiares, mas são grandes, são poderosas, ela está no âmbito do nosso ministério. Ela pega o PRONAF. Quem produz café, produz leite, produz soja, produz milho, produz fruta, uma grande parte está no PRONAF, está na agricultura familiar, mas são muito estruturadas, né? A OCB é muito estruturada, a Unicafes também é estruturada, a Unicopas já pega os menores. Você quer criar mais cooperativas estruturadas? Nós queremos fortalecer as existentes e estimular a formação de novas cooperativas. Porque a cooperativa ela ajuda a mecanizar, ajuda a comprar insumos, orienta, ajuda a vender os produtos, a industrializar os produtos. Ela é uma proteção, digamos, é um pai e mãe protetor do agricultor familiar, é a cooperativa, não é? Eu fui ali na fazenda de Itamaraty, no Mato Grosso do Sul, e um agricultor muito avançado, tudo orgânico que ele produzia, com estufa, irrigação, mas ele falou uma coisa para mim que ficou na minha cabeça. Ele falou, eu sei plantar, eu não sei vender. Quem vende para mim é a cooperativa. É evidente, o tempo dele, as habilidades dele estão ali na produção. Na terra, na produção. Agora, daí para frente são outras habilidades e as cooperativas são muito importantes. Por isso que a gente organizou com a OCB, com a Unicafes, com a Unicopas, com a Unicrab, com a Unisol, organizamos esse programa que é Coopera Mais Brasil, para fortalecer as cooperativas brasileiras. Tem muitas cooperativas surgindo de assentamentos e que são cooperativas fortes. No Paraná tem uma, perto de Londrina, que eles produzem leite, produzem manteiga, iogurte, requeijão, todos os derivados de lácteos e fornecem para alimentação escolar, né? E para o mercado próximo ali na região. Então tem muitas cooperativas no Brasil. Eu fui agora visitar uma no Acre de castanha. Todas as pessoas que produzem castanha entregam a castanha para eles, né? Tem outra em Rondônia chamada Reca, muito importante, de açaí, cupuaçu, chocolate, né? Tem cooperativas na Transamazônica de chocolate, como tem no sul da Bahia de cacau e chocolate. Por isso, o Brasil já tem experiências muito positivas. Nós precisamos botar luz nelas e fortalecê-las e replicar esse modelo para além do que nós já temos. Nós temos somente 11% dos agricultores cooperados. Esse dado pode ser elevado, né? Nós estamos, junto com o BNDES, com a Luiz Mercadante, com a Tereza Campelo, estimulando a recuperação de florestas na região norte do Brasil, chamada florestas produtivas, para a produção de açaí, cupuaçu, castanha, cacau, e com isso recuperar a floresta que foi suprimida, voltar a dar a sua contribuição para o clima. Ao mesmo tempo, esses agricultores terão oportunidade econômica de melhorar sua renda, já que o açaí e o cacau estão bombando, o preço do açaí e do cacau estão bombando. E agroindustrializar também
ter agroindústria para aumentar o valor agregado daqueles produtos. Ou seja, esse estímulo à cooperativa e esse tipo de programa não é só para o mercado interno, é para exportar também. Também, o açaí, por exemplo, ele é voltado ao mercado interno e para a exportação. Ô Paulo, a gente está em pleno Abril Vermelho, que é um mês que o Movimento Sem Terra, todo ano, ele faz as ocupações, ele faz as mobilizações dele em defesa das bandeiras do movimento a favor da reforma agrária. Eu queria que você fizesse um balanço desse Abril Vermelho na comparação com do ano passado e explicasse para a gente esse programa Terra da Gente, que é essa chamada prateleira da reforma agrária. O que é exatamente esse programa? Tá. É importante falar um pouco da reforma agrária antes para entrar no Abril Vermelho e no programa Terra da Gente, não é? O Brasil tem uma estrutura agrária muito concentrada. 1,5% das propriedades detém 60% da terra no Brasil, do território brasileiro. E 75% dos proprietários detêm cerca de 9% da propriedade. Então você tem o latifúndio e tem o minifúndio. O minifúndio, ele tendo uma família, uma mãe, pai e mãe e 4 filhos, aqueles 4 filhos não poderão continuar na propriedade dos pais, porque ela não tem mais tamanho para abrigar aqueles 4 filhos. Essa é uma demanda para a reforma agrária. Você sempre vai ter uma demanda da reforma agrária de pessoas querendo continuar como agricultores sem ter terra. E aí cabe ao Estado prover terras para que essas pessoas possam se manter como agricultores na terra. Daí que vem o problema de que quando você não faz programas de reforma agrária, você represa essa demanda e gera conflitos, né? E esses conflitos estão sempre existentes e também tem conflitos de gente que quer tirar a terra do outro, grileiro que quer tirar a terra do outro, que se arma. O presidente anterior, ele armou as pessoas e os conflitos estavam em alto nível. O que nós estamos fazendo? Nós estamos, primeiro, mediando esses conflitos para que não transborde para a violência e para que nós consigamos implementar programas de assentamento de famílias e programas de reforma agrária. Esse é exatamente o programa Terra da Gente. O programa da Terra da Gente apesar dos constrangimentos orçamentários, nós tínhamos 300 milhões no nosso orçamento para a reforma agrária e para demarcação de terra de quilombos. Nós conseguimos, numa negociação dentro do governo, completar esse orçamento para 500 milhões. Então, nós estamos comprando terras destinadas a 2 situações, o que a gente chama de conflitos agudos, para a superação dos conflitos, e o segundo objetivo para pessoas que estão vivendo debaixo de lona em acampamentos no Brasil, que estima-se tenha 100 mil pessoas vivendo. Comprando mais numa região do Brasil ou no Brasil inteiro? No Brasil inteiro. Comprando no Pará, no Maranhão, no Pernambuco, na Bahia, no Espírito Santo, em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, em Goiás, em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Outra estratégia é de destinação de terras públicas para fim de assentamento de famílias. Isso vai muito para a região norte do Brasil, onde ainda tem terras públicas, nós não queremos que tenha desmatamento, então aquelas terras públicas que já... Tem que combater grilagem, tem que combater grilagem. É complexa a coisa, né? Lá em Paraupebas, nós cadastramos 8 mil famílias em Paraupebas para a reforma agrária. Então, ali você tem que assentar essa estratégia de terras públicas, ajuda muito. Qual é a novidade, Kennedy? São 4 estratégias novas. A primeira, nós conseguimos um acerto de contas da União com os bancos públicos, tal sorte que os bancos públicos transferem as terras que estão sob seu domínio para a União e tem um valor essa terra e faz um encontro de contas e essas terras vêm para a reforma agrária. Então, o ministro Haddad concordou com essa estratégia, o presidente Lula. Nós estamos destinando terras agora do Banco do Brasil. Banco do Brasil, Caixa, Banco do Nordeste, BASA e BNDES. Então, essa é a primeira estratégia nova, porque amplia o nosso orçamento. Tem um volume grande de terras públicas? Tem, de terras que estão sob domínio dos bancos.
Sob domínio dos bancos. Dos bancos, já são dos bancos e que estão paradas dentro dos bancos, então transferir para a União para fazer reforma agrária. Outra estratégia nova é o pagamento de dívidas dos estados com a União nessa renegociação, eles podem pagar em imóveis. Eles quererão isso, porque, por exemplo, 100 milhões que eles, porventura, paguem em imóveis, são 100 milhões que vão ficar no caixa deles. Então, outro dia um repórter me disse que vários governadores estão comemorando essa estratégia e para nós é bom, porque são terras em regiões onde a terra é cara. Essa renegociação de dívidas que está sendo feita ali no âmbito do Congresso com o Rodrigo Pacheco e o Haddad e o governo federal. Você está participando disso, então? Nós vamos participar só nesse âmbito de aceitar e avaliar os imóveis que... Mas isso é ótimo, né? Para nós é ótimo isso aqui, porque tem estados que a terra é muito cara. E são esses estados onde está havendo a negociação das suas dívidas. Então, Rio Grande do Sul, por exemplo. Rio Grande do Sul, ou Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, são os estados do Sul e do Sudeste. Essa é uma segunda estratégia nova. Uma terceira estratégia nova é a dação em pagamentos de imóveis de grandes devedores, ou a adjudicação de imóveis de grandes devedores. No Paraná, agora, um proprietário, ele nos procurou dizendo que vai fazer uma dação em pagamento de 7 mil hectares perto de Cascavel, terra vermelha, terra boa, para assentar famílias que já estão acampadas naquela região dessas terras. Então, a dação em pagamento, a adjudicação de terras de grandes devedores da União. E a quarta estratégia é destinar aqueles imóveis que são fruto de ilícito. Trabalho escravo, análogo à escravidão. Análogo à escravidão, trabalho, crimes ambientais graves, né? O tema crime organizado, vinculado a drogas, né? Então, todas essas terras, elas estão sendo negociadas com o Ministério da Justiça, com o ministro Lewandowski, com a Senad, com a Secretaria Nacional de Política de Drogas, para virem para a reforma agrária, e eu espero que seja num preço camarada e a prestação, né? Com isso, a gente amplia a oferta de terras. Aí eu vou falar do Abril Vermelho. O Abril Vermelho é uma jornada de lutas. Todas essas ocupações, eles já saíram das terras, só falta sair da Embrapa do Pernambuco, que a gente já ofereceu soluções. Quais são as soluções? Um assentamento no perímetro irrigado, a criação do escritório do INCRA em Petrolina e a terceira solução, que é um recurso para a Embrapa produzir sementes para a agricultura familiar daquela região. A Embrapa está fazendo 51 anos hoje e você vai participar da 51 ou 50 anos? 51, 50 a mais, 51. 50 a mais, é. Nós estamos indo para participar da festa. A Embrapa é uma grande empresa de tecnologia no Brasil. Então, o Abril Vermelho já acabou e essas ocupações tiveram mais o caráter de protesto do que mesmo de aquisição dessas áreas. Eu queria falar rapidamente com você dos números que a Comissão Pastoral da Terra divulgou, dizendo que em 2023 teve 8% a mais de conflito do que em 2022, 973. Foram 900 no ano passado. Parece pouca coisa, mas 791 são por disputa de terra, 102 de trabalho escravo, que aí me parece que tem uma questão de uma maior fiscalização, né? E 80 por água. Eu queria, Paulo, que você fizesse uma avaliação desses números. Por que aumentou? O campo está mais armado? Tem tido mais conflito? É porque é o governo Lula e tem uma reação a medidas que vocês estão tomando? Explica para a gente esses números. Esse número de conflitos, evidentemente, estabilizou. Quer dizer, de um ano para o outro, 900 para 970 é uma estabilização. Agora, o que eu acho positivo nesse dado da CPT, da Comissão Pastoral da Terra? Eu acho positivo, primeiro, que eles apontam que diminuíram as mortes no campo. Isso é muito importante. Isso é em virtude dos programas de reforma agrária e de conciliação. É a recriação da ouvidoria agrária e a criação da Comissão de Conciliação de Conflitos
de resolução de conflitos do INCRA. O dado mais importante é esse, apesar de ter aumentado o número de conflitos, menos gente morreu. Menos gente morreu, e isso foi por uma ação do Estado. Inclusive teve regiões que a gente levou a Guarda Nacional. Era o Flávio Dino, o ministro, sim, e nós levamos a Guarda Nacional para o sul do Pará para mediar conflitos ali e dizer, conflito se resolve com políticas públicas, com diálogo e não com violência. Não é? E outro dado importante, que é o recorde de libertação de trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo, que é um trabalho do Ministério do Trabalho. Isso foi muito importante. Isso demonstra que o governo passado tinha 3 grandes problemas no governo passado. Primeiro, ele armou o campo e estimulou a violência. Segundo, ele não tinha programa de reforma agrária. Terceiro, ele não tinha fiscalização das condições degradantes de trabalho. Esse governo não. Esse governo está desarmando os espíritos, está com um programa de reforma agrária e um programa de fiscalização para coibir relações de trabalho análogas a trabalhos escravos. Paulo, vou pedir licença de minutinho. A notícia volta daqui a pouco com o Paulo Teixeira. Olá, a notícia está de volta com o Paulo Teixeira. Paulo, a gente estava falando da produção de alimentos, que uma palavra sua sobre a produção de alimentos orgânicos e da agricultura regenerativa. Que medidas está tomando nessa área? Essa pergunta é muito importante, porque nós estamos vivendo uma revolução na agricultura. Hoje, a agricultura ela tem uma base química, o uso de agrotóxicos. E ela está passando por uma revolução, uma transição para uma agricultura de base biológica, usando bioinsumos. Isso é uma revolução que não é só o pequeno, o grande também já está entrando nessa onda e se livrando dos agrotóxicos, o que vai garantir melhor qualidade dos produtos e mais saúde para o nosso povo. Isso nós estamos com um programa nacional de bioinsumos e um programa nacional de estímulo à agricultura orgânica. E do ponto de vista de uma agricultura regenerativa, nós temos outras propostas. Quais? Primeiro, a recuperação de matas ciliares, de fontes de água e de áreas de proteção ambiental nas propriedades, né? Ao mesmo tempo, nós temos 2 programas muito robustos, um de recuperação de áreas degradadas. Nós vamos até assinar agora com o primeiro-ministro do Japão um acordo com a JICA, que é a Agência de Cooperação Japonesa, junto com o Ministério da Agricultura, um acordo para a recuperação de áreas degradadas, principalmente pastagens degradadas. E essa recuperação, ela gera mais captura de gás carbônico. Então, a recuperação de áreas degradadas é um centro da nossa política de uma agricultura regenerativa. E o outro programa que eu já mencionei aqui, que é um programa de florestas produtivas, né? Aquelas matas suprimidas, florestas suprimidas na Amazônia, no período anterior de colonização, que a colonização dizia, você tem que ir para lá e tem que desmatar, e tem muita área degradada. Então, essas áreas degradadas, a sua recuperação com florestas produtivas, que é a recomposição florestal com espécies nativas que deem resultado econômico para as pessoas, como o açaí, a castanha, o cupuaçu, o cacau, e sistemas agroflorestais, que você recupera com a agricultura com florestas produtivas e, ao mesmo tempo, produz alimentos. Paulo, tem uma coisa muito interessante que está acontecendo, as montadoras estão aumentando os investimentos no Brasil. E tem uma disputa, alguns investindo mais no carro elétrico, outros mais no híbrido. E o Brasil tem uma coisa que é o tal do hidrogênio verde, né? Eu sei que a tua pasta tem uma passagem por isso, porque tem um estímulo, por exemplo, no Nordeste, à produção do etanol, para dali você caminhar para o hidrogênio verde. Como é que você vê esse dilema entre o carro elétrico, o hidrogênio verde, e no que a gente deve apostar, e o que a sua pasta tem a ver com isso? Na minha opinião, são vários temas que você está trazendo, né? Na minha opinião, o carro brasileiro tem que ser híbrido.
ele tem que ser um carro elétrico com etanol. Esse é o carro. Ele não tem que ser um carro 100% elétrico. Ele tem que ser elétrico com etanol. E acho que os ônibus também devem ser híbridos, elétricos com etanol. Porque nós temos já um combustível limpo no Brasil, que é o etanol. Temos uma fonte de energia limpa e, por isso, nós não precisamos ter mais dependência da energia elétrica. E agora do etanol passar para o hidrogênio verde, que é uma derivação Agora, desse sobre o hidrogênio verde ele pode ajudar no Brasil a produção industrial. Isso é, você ter hidrogênio verde para aquelas empresas que consomem muita energia. Empresa de cimento, siderúrgica. E o Brasil é um território para o hidrogênio verde e é no campo também, né? E, por último, nós já estamos envolvidos nessa questão porque o programa de biodiesel está sob o nosso comando. Então, no Sul, por exemplo, você tem muito biodiesel que vem da soja, você esmaga a soja, tira o biodiesel e mistura no diesel. E você vai limpando o diesel. Nós estamos com 10%, o presidente Lula já levou para 15% e hoje fala-se em 25% de mistura, o que você vai limpando o diesel. E quando você esmaga a soja, o farelo está associado à produção de suínos, de aves, de peixe, na produção leiteira e na produção de carne, né? Então, no Brasil, o Lula fala uma coisa muito interessante. Ele quer que o Brasil seja a Arábia Saudita, que é muito produtora de petróleo, da produção de energia limpa, não de petróleo. Nós temos petróleo também, e é importante, o petróleo faz parte, mas eu digo, o Brasil ser uma base de produção de energia limpa e liderar no mundo a produção de energia limpa. Paulo, mudar um pouco para a política, aproveitar a sua experiência de parlamentar, combates ali na área de direitos humanos foram importantes. A gente viu nessa semana o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, falando em reparação histórica, pela responsabilidade de Portugal no comércio transatlântico de escravos. Portugal foi o país que mais tirou negros da África, atravessou para o Atlântico e trouxe para as Américas. 6 milhões, mais ou menos a metade do tráfico negreiro daquela época. Tem também o ataque aos povos originários, aos povos indígenas, né? Como é que você avalia isso e que efeito concreto que você acha que pode ter em termos de reparação histórica? Fala-se em 10 milhões de pessoas que foram escravizadas do continente africano e que vieram trabalhar no continente americano escravizadas, né? Portugal teve um papel central nesse comércio e o Brasil teve. O maior papel foi de Portugal. Foi de Portugal e do Brasil, porque também empresários brasileiros ajudaram muito nesse comércio, inclusive com os Estados Unidos. Companhias brasileiras com capital em português e brasileiro fizeram todo esse processo desse comércio. Eu acho um avanço Portugal reconhecer que o fez e trabalhar uma reparação histórica aos povos escravizados na América Latina, né? Porque, inclusive, essa situação é responsável pelo nível de desenvolvimento da África, porque foram tiradas as pessoas mais produtivas da África para virem trabalhar escravizadas no nosso país, né? Eu acho um avanço. Nós temos que também discutir que Portugal teve um papel importante, mas alguns tentam lavar as mãos e não podem. A Inglaterra, por exemplo, porque muito do capital de empresas inglesas tinha trabalho escravo. Tinha trabalho escravo, na mineração aqui no Brasil tinha capital inglês, na navegação tinha capital inglês, nos barcos tinha capital inglês. Então, é importante que os países europeus que tiveram centralidade na escravização tenham que fazer uma meia-culpa, tenham que reparar os danos de um processo que foi cruel, que foram 400 anos, né, de escravização na África e que hoje eu acho que o melhor jeito é a Europa ajudar a África com tecnologia, levar indústria, levar recursos
para reparar o que fez a África e reparar os povos latino-americanos e os povos negros que estão na América desse dano que a Europa fez. E se fala muito como vai fazer a reparação. O Lula tem a proposta de perdão da dívida dos países mais pobres da África, por exemplo. Isso, tem que perdoar essa dívida e não só perdoar. O Haiti é um problema grave na América Latina. O Haiti também lavaram as mãos. O único país que foi ajudar o Haiti foi o Brasil, no governo Lula, né? E eles não só têm que perdoar a dívida, como tem que criar um fundo de reparação das populações escravizadas na África e nas Américas, porque tem escravização nos Estados Unidos também, né? Muita gente. A questão dos povos indígenas também. Isso, sem dúvida. América do Norte, Central e América do Sul. E todo o ouro foi levado para a Europa, né? E foi bem lembrado essa questão do Reino Unido, da Inglaterra, esse comércio e tirando proveito. Ô Paulo, fui falar em Congresso, chegou nessa semana lá a regulamentação da reforma tributária. Você sempre acompanhou esse debate no Congresso, demorou 30 anos e finalmente foi uma vitória do Congresso, do governo brasileiro, da sociedade brasileira aprovar uma reforma tributária e veio agora o detalhamento, a regulamentação. Tem algumas coisas que eu queria falar com você. Primeiro, a sua avaliação sobre essa alíquota média de 26,5%. Alta, né? Mas teve muitas concessões. E 2, os alimentos ultraprocessados ficaram fora do chamado imposto do pecado, imposto seletivo. Que é você taxar mais, por exemplo, cigarro, o que causa mal à saúde. Uma avaliação sua sobre isso. Eu trabalhei muito no Congresso para essa reforma tributária na gestão passada. Tinha um grupo da GV, esse grupo Nelson Machado estava nele, esse que está no Ministério da Fazenda, o Bernardo Api, foram eles que conceberam essa reforma tributária e eu trabalhei para a sua admissibilidade. Eu, desde o começo, fui favorável, tive divergências com alguns segmentos próximos, mas eu fui favorável a dar admissibilidade a esse processo e é um avanço, Por que é um avanço? Porque a tributação brasileira é um emaranhado e o industrial, o produtor, o empresário, ele tem que gastar uma fortuna com contabilidade, com assessoria e com advocacia, e há um grau de judicialização muito alto da tributação brasileira. Então, você vai acabar com essa disputa toda e vai fazer com que o empresário concentre na produção e na venda dos seus produtos, e não nas brigas com o Estado e na judicialização desse debate, não é? Segundo lugar, eu sou favorável que os ultraprocessados entrem no imposto seletivo. Por quê? Porque eles não são alimentos. Eles geram problema de saúde. Essa é a minha posição, vou deixar clara aqui. Eu sou favorável. Açucarados, etc., não dá para tratá-los no mesmo patamar dos alimentos. Terceiro, sou favorável à desoneração da cesta básica. Que os produtos da alimentação do povo não tenham impostos, para estimular o consumo de alimentos. Alimentos tem que ser sagrado numa sociedade e não pode ter impostos para os alimentos. Eu cumprimento o Fernando Haddad, que pilotou essa reforma tributária, e vai ser um milagre no Brasil, num regime democrático, você fazer uma reforma dessa natureza com esse impacto. Por isso que a sociedade está encarando muito bem, porque vai favorecer muito a sociedade, a produção, e vai gerar um resultado econômico muito importante para a sociedade brasileira. Você participou de muitos debates com a extrema-direita no Congresso, esse fenômeno da Lava Jato, que pegou e turbinou o Bolsonaro, figuras como o Moro. A gente viu um trabalho recente do Conselho Nacional de Justiça fazendo uma correição na 13ª Vara Federal de Curitiba. Eu queria uma avaliação sua sobre esse trabalho do CNJ e esse embate com a extrema-direita que é feito aqui no Brasil e do ponto de vista internacional. Você viu o Elon Musk atacando o Alexandre de Moraes? Analisa isso para a gente, Paulo. Olha, eu queria começar falando sobre a Lava Jato, né? A Lava Jato, ela começou no caminho de julgar corrupção.
depois ela se desviou do caminho e fez um trabalho de natureza político-partidária, né? Fez um trabalho de perseguição às pessoas. O maior desastre da Lava Jato, os maiores desastres foram destruir empresas. Você não destrói empresas. Quando você combate a corrupção, tem que ser um trabalho muito delicado de separar a empresa do corrupto. Você pune o corrupto, mas preserva a empresa. Eles não, destruíram as empresas. E, na minha opinião, tinha ali a mãozinha dos Estados Unidos, dado que as empresas... Quiseram criar uma fundação Lava Jato, é isso. Política, e depois ainda quiseram dinheiro. Mas não, primeiro, eu me lembro de uma fala do embaixador americano no Brasil, dizendo, não, tem empresas brasileiras trabalhando com questões delicadas. Então, destruíram empresas, enfraqueceram empresas brasileiras e foi, na minha opinião, não foi à toa, tinha um objetivo mesmo. O segundo desvio que eles fizeram é esse de natureza pessoal. Eles se corromperam. Eles quiseram ficar com os benefícios da leniência para si, né? Então, isso... E terceiro, eles se vincularam à extrema-direita. Não é à toa que o Moro e o Dallagnol se vincularam ao Bolsonaro. O Moro foi ser seu ministro, e o Dallagnol foi ser candidato a deputado apoiado por Bolsonaro, né? E ajudaram a enfraquecer a democracia brasileira, porque nós estivemos perto de um golpe de Estado. Sobre o Elon Musk, esse cara, e aí os Estados Unidos, o que os Estados Unidos está fazendo essa semana? Ele está dizendo o seguinte, ou o TikTok vira americano e se desvincula da China, ou ele vai ser proibido nos Estados Unidos. E o que o Elon Musk vem se meter aqui no Brasil? Então, eu acho que o Alexandre de Moraes tem que abrir um processo contra ele, investigá-lo, porque ele está agindo contra a soberania nacional. Eu vejo que tem uma legislação, inclusive eu fui um dos autores dessa legislação, que fala sobre a tentativa de supressão das instituições democráticas, né? Essa legislação também defende a soberania nacional. O que ele está fazendo, os Estados Unidos não aceitaria. Veja o que eles estão fazendo com o TikTok. O que ele está fazendo no Brasil é interferir nas instituições brasileiras, atacando o Supremo Tribunal Federal, e eu acho que o Brasil tem que tomar uma providência judicial contra ele. Paulo, obrigado pela entrevista, passou rápido. Obrigado, excelente. Kennedy. Boa noite para você. Obrigado. Até uma próxima. Um abraço. Bom trabalho lá, boa sorte. Obrigado. Valeu. Obrigado. Pessoal, boa noite. A notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a audiência. Até mais.